Senhor Jesus, como é bom poder estar num evento acadêmico e poder dizer isso, poder cumprimentar as pessoas com a graça e com a paz do nosso Senhor, que é o príncipe da paz, e a paz que nós tanto precisamos, que o mundo tanto precisa. Para mim, que sou professora na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Educação, eu me sinto muito honrada pelo convite para ser parte da Comune, da Comunhão Universitária Evangélica. Desde 2016, quando o professor Glauco fundou a Comune, eu me lembro que o convite que ele me fez foi ainda pelo antigo Facebook. Ele me mandou uma mensagem, o professor Glauco mandou uma mensagem para mim, meu Deus! Eu já conhecia o professor Glauco há muito tempo, né? Mas eu confesso que foi para mim uma alegria. Ele me convidou para ir para o culto da Comune, né? Era o primeiro culto e eu fui. E depois fui algumas vezes, e aí a gente foi se aproximando mais e mais, e eu nem sei quanto tempo faz que eu já estou na Comune, mas é desde o comecinho, né? Porque eu sempre gostei dessa questão do evangelismo, de estar perto, desde quando eu era secundarista, né? Desde quando eu era do ensino básico, eu já trabalhava com evangelismo na escola. Aí, quando eu fui estudar no Liceu do Ceará, era eu que puxava o evangelismo. E, quando entrei na universidade, eu não aguentei ficar sem falar de Jesus. E lá dentro a gente tínhamos um grupo de evangelismo, que a gente chamava de 30 minutos, e que era 30 minutos no intervalo. E, de lá para cá, as coisas vêm se desenvolvendo. E quem conhece o Evangelho de Jesus, não dá para ser 007. Eu não sei como é que tem gente que consegue, mas vamos lá. Eu fiquei muito feliz, porque dessa vez eu fui convidada como palestrante. Eu sempre digo que é uma honra para mim, como mulher, ser representante dessa ala feminina, né? E na educação ainda mais. Então, eu sempre fico muito feliz. Mulheres, sintam-se representadas, viu? Porque nós temos um lugar na sociedade, e esse lugar foi reservado pelo nosso Deus para nós. Nós temos o lugar da mulher, o homem tem o lugar do homem, nós nos submetemos à missão do homem para que o nome de Jesus seja glorificado, e é simples. É simples, né? Quando a gente conhece Jesus. Então, como o desembargador disse aqui, tem que ter um tema, né? Me pediram um tema e eu fiquei logo nervosa. Que tema que eu vou dizer sobre educação? Então, eu coloquei educação numa cultura autoritária. Eis a questão. É uma exclamação e é um questionamento. Nós estamos numa cultura, com a educação numa cultura autoritária? Como é que isso se apresenta? E aí eu trouxe os slides. Aí você pergunta, mas ela não consegue falar sem slides, não? Eu digo, claro que eu consigo, mas você acha que eu ia fazer isso depois da hora do almoço? Depois da hora do almoço, vocês iriam dormir. Então, qual é a forma que o Davi me disse isso, qual é a forma que a gente tem de prender a atenção do povo? Fechando os canais de aprendizagem. É a visão, é a audição, né? Então, nós vamos fechar todos os canais de aprendizagem, para que, como pedagoga, eu possa aqui, em 30 a 35 minutos, dar o meu recado, tá certo? Então, esse é o nosso tema, pode passar. E aí eu trouxe um versículo para reflexão. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para falar sobre educação em 30 minutos, já que a educação é algo tão amplo. Eu poderia falar de muitas coisas, mas eu acredito que o Senhor me deu farta sabedoria no momento que eu pedi para falar o que eu vou trazer aqui para vocês. É claro que eu vou deixar de falar em muitas outras coisas, mas nós vamos entregar aqui o novelo de lã para que você puxe a ponta e depois a gente possa conversar em outros momentos, tá? Então, pode passar.
Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Débora Leite. Eu tenho doutorado em educação, mestrado, sou especialista em psicopedagogia e sou pedagoga pela Universidade Federal do Ceará. E eu tenho a grata satisfação de ter aqui alguém que foi meu professor na graduação e na pós-graduação, que é o professor Rui Martinho. Um dos professores que na época a gente não sabia, eu não sabia que ele era cristão e nem ele sabia que eu era. Mas eu sabia que aquele homem, quando ia para a sala, eu assistia uma aula de Sociologia da Educação antes da dele, que doutrinavam a nossa mente, diziam para a gente que ser cristão era a pior coisa da galáxia, e de repente chegava o professor Rui com a disciplina de História da Educação e desfazia tudo que a Sociologia da Educação tinha feito. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? E aí eu ficava, ainda bem que vem aquele homem que não vai massacrar os cristãos. Pelo menos ele vai dizer a verdade. E ele dizia a verdade, e o professor Rui foi meu professor, então imaginem a minha responsabilidade aqui diante de um dos meus professores, né? Mas eu me sinto muito honrada, porque eu estou palestrando ao lado de um mestre que foi meu professor na universidade. Então, atualmente eu sou professora na Faculdade de Educação da UFC, professora associada nível 3, no Departamento de Fundamentos, onde eu fui chefe por 3 mandatos seguidos. Para a gente ser chefe não é uma indicação, é uma eleição. E eu fui eleita pelos meus pares. E eu disse, meu Deus, por que o Senhor está me colocando nisso? E o Senhor me disse, eles precisam conhecer o seu caráter. Aí depois eu entendi por que eu tinha que ser chefe num departamento que eu não queria. Às vezes Deus vai te colocar num lugar que você não entende, nem quer estar lá, para que alguém leia Jesus através da sua vida. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, não é? Pode passar. E aí, eu trouxe esse viés para vocês. Nós vamos falar sobre educação. Se eu perguntasse aqui o que era educação, o que é educação? Na sua mente aí, o que é educação? Quando alguém chega para você e pergunta o que é educação, aí você pensa uma série de coisas. Para que serve a educação? E aí eu peguei esse feeling. A educação, ela é uma arma, digamos assim, para a formação da personalidade do indivíduo. É a partir do que a gente recebe da educação que a nossa personalidade ela vai sendo formada. A criança, por exemplo, de 0 a 3 anos, no seu primeiro desenvolvimento, é ali que ela pega todas as questões de moralidade, tudo que ela tem que entender de valores, para que ela possa se tornar um indivíduo, digamos, um indivíduo pronto para viver em sociedade. Mas é de 0 a 7 que a personalidade ela vai se formar, se fechar, ficar mais sólida. E a educação, ela pode ser de base antropológica ou cristã. Ou pode tentar unir as duas. Tá? Que eu não gosto muito dessa tentativa. Ou a gente tem uma base ou a gente tem outra. Mas a educação, ela tem uma proposta. E essa proposta, ela impacta diretamente na formação de todos nós. Quem nós somos hoje, os indivíduos que nós nos tornamos, pode ter certeza que recebeu uma carga muito forte do processo educativo pelo qual nós passamos. Alguns mais, outros menos. Mas, pode passar. É preciso que a gente entenda que seja de base antropológica ou seja de base cristã, e aí eu peço que você leia comigo essa frase. 1, 2, 3 e já. Nenhuma prática educativa é neutra. Nenhuma. Não existe neutralidade na educação. Toda prática educativa ela tem uma intenção. Ela tem uma intenção. Às vezes, quem está envolvido nem sabe qual é a intenção. Mas, por trás dessa prática educativa, ela tem uma intenção, ela é intencional. Então, quando você matricula o seu filho numa escola, quando você escolhe uma escola para o seu filho estudar, saiba que existe uma intenção naquela proposta pedagógica. E, provavelmente, se você chegar numa escola e pedir para ver a proposta pedagógica da escola, a primeira coisa que alguém vai fazer é se assustar. Quem é essa pessoa que está pedindo a proposta pedagógica da escola? Quem é esse pai e essa mãe que vai chegar lá e vai dizer qual é a proposta pedagógica que vocês têm para o meu filho?
A escola que faz o contrário. Existem grandes escolas aqui no Ceará que dizem assim: o que é que você quer que o seu filho seja? Você quer que o seu filho... Você vai matricular uma criança de 2, 3 anos na escola e a pergunta é essa: o que é que você quer que o seu filho seja? Você já imaginou isso? Eu quero preparar os meus filhos para que eles sejam o que eles puderem, quiserem, o que o Senhor tiver projetado para eles. Mas não sou eu que vou definir o que o meu filho ou a minha filha vai ser. No entanto, eu tenho a responsabilidade de colocar as armas necessárias naquela criança ou naquele filho para que ele saiba quem ele é quando ele estiver na escola. Hoje eu tenho um filho de 16 anos e um de 4. Eu tenho certeza que o meu filho de 16 anos, ele sabe a identidade dele, ninguém vai mexer na identidade dele. Eu tenho certeza. E eu disse para ele, quando o irmão menor nasceu: Samuel, agora você vai me ajudar a fazer com o João Felipe, para que o João Felipe seja como você. Firme, que sabe quem é e que não desvia a sua identidade. Aí ele: não, mamãe, eu vou te ajudar. E aí às vezes ele disse: mãe, mas é tão difícil ajudar a senhora com esse menino, porque esse menino é muito teimoso. Mas vamos lá. Pode passar. E aí eu escolhi 3 teóricos para que a gente possa rapidamente saber quais são os teóricos da educação que falam sobre perspectivas que nós cristãos podemos aproveitar. Como o pastor Glauco falou ontem, o professor Glauco falou, que os professores da Comune tinham a missão de trazer os intelectuais que muitas vezes a universidade nos priva de ver. Por exemplo, quando nós falamos de João Amós Comênios, e aí a gente vai dar uma aula, e aí eu pergunto: você sabia que Comênios foi o pai da didática? Aula na pós-graduação, todo mundo já graduado. Em pedagogia, em educação, em licenciatura. Não, professor, eu nunca ouvi falar de Comênios. Sabe por que não ouve falar? Mas a didática não é importante? Quem nunca ouviu falar de didática? Ah, fulano é bom, mas não tem uma boa didática. Se tivesse uma boa didática, seria melhor. Quem nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar de didática. Mas quem foi que criou a didática? Sabe que quem criou a didática foi João Amós Comênios, e que ele era cristão? E que a didática ela foi criada como disciplina. Para quê? Para que a formação do ser humano fosse trabalhada na perspectiva de Deus. Só que ninguém diz isso para nós. Ou pouca gente diz, ou diz rapidamente, especialmente agora. Na minha época ainda se dizia, na minha época, né? 1996, quando eu entrei na universidade. Poxa, professora, a senhora é tão jovem, muito obrigada. Né? Mas eu entrei na universidade em 1996 e saí no ano 2000, da graduação. Nesse ínterim, alguns professores mais antigos, como o professor Rui, que já está aposentado, a professora Maristela Lage, e outros professores que foram meus professores, ainda buscavam resgatar a literatura, o clássico, e entregar para nós o que era necessário. Tinha alguns professores, mas a maioria, e como hoje, por que não dizer a totalidade, não entregava o que vinha de viés, por exemplo, cristão. Por quê? Porque a mentalidade construída é a partir de um viés histórico, sociocultural, apoiado no marxismo. Né? Então, que é o que nós temos atualmente. E aí o marxismo é outra história. Nós temos também o Celestin Freinet e o Lev Vygotsky, que esses 3 nomes alguém vai dizer: não, mas Vygotsky todo mundo sabe atualmente. Por quê? Por que será? Por causa do viés histórico, social, marxista. Mas a proposta inicial do Vygotsky era essa? Não. Quando ele traz a teoria de zona de desenvolvimento proximal sobre a nossa aprendizagem, é fantástico o que ele traz. E aí eu vou passar agora, que são teorias com pensamentos cristãos, pode passar. E aí nós temos
o Comênios, no século XVII ainda, e a filosofia de ensino era: todo ensino deve privilegiar a formação do caráter. É ou não é isso que nós queremos na escola de hoje? Que as nossas crianças saiam de lá com o caráter formado, que tenham... Os pais estão entregando as crianças às escolas, esperando que eles venham de lá prontos. E estão dizendo assim: essa escola não ensina nada? Que menino mal educado, quando, na verdade, muitas das questões são resolvidas na base familiar. Nós temos o Freinet, que era um francês do início do século XX, que o que é que ele dizia? Que nós precisamos respeitar as motivações e necessidades naturais das crianças, favorecendo o desenvolvimento de valores e comportamentos cristãos. Eu vou já falar desses comportamentos cristãos, que era o que a educação pressupunha. E o Vygotsky, já no final do século XX, o que ele falou que mais impactou é que o meio ambiente influencia diretamente para a aprendizagem dos indivíduos, né? Então, nós temos aqui 3 grandes pensadores, teóricos da educação, pode passar, e esses teóricos, cuja filosofia de ensino apontavam para valores cristãos a serem construídos na educação, ou a partir do processo educativo. Que valores eram esses? Respeito ao próximo, cooperação mútua, honestidade, responsabilidade, criatividade e muitos outros valores, muitas outras questões. A base teórica desses estudiosos era produzir uma educação que transforme o indivíduo, mas que esse indivíduo esteja pronto, carregando esta bagagem aqui, né? E isso é muito interessante saber. Pode passar. Por quê? Porque hoje a gente vive uma crise. A gente vive uma crise educativa, sim ou não? E aí eu tenho essa pergunta para você. Mas quando foi que a nossa educação se perdeu? Para você, pense aí. Quando foi? Alguém disse aqui, bem pertinho, bem baixinho. Paulo Freire? Será que foi? Ou foi antes? Existe muito antes uma mentalidade que de 200 anos para cá vem sendo implantada, que eu chamo de mentalidade do anticristo. De tudo que se opõe ao cristianismo, que foi o que a gente assistiu aqui desde ontem. Então, é uma engenharia mental contra os valores que o cristianismo vem pregando desde Jesus. Existe uma engenharia mental para solapar as nossas crenças, os nossos direitos, a democracia real. Existe essa questão. E aí, quando foi que essa educação nossa se perdeu? Eu pergunto a você, está tudo bem com a educação? Você está satisfeito? E em questão de resultados, você acha que nós estamos bem no ranking? Você acha que nós estamos bem posicionados no contexto mundial? Você acha que as crianças têm aprendido o que elas deveriam aprender no tempo que elas deveriam aprender? Você acha que os jovens estão saindo do ensino médio prontos? Prontos para quê? Para viver, para trabalhar, para serem responsáveis por suas famílias, porque a educação é para isso. Pode passar, eu tenho aqui 3 hipóteses. Por que que os nossos valores, por que que a nossa educação, de certa maneira, ela está numa situação crítica? Em primeiro lugar, porque se abandonou o que nós cristãos chamamos de valores. Valores da família, valores do indivíduo, valores cristãos, valores da igreja. Nós, de certa maneira, isso foi se diluindo, se desfazendo. E isso foi se diluindo a partir de quê? A partir da fragilização da estrutura familiar. Então, se nós quisermos recuperar a educação, nós precisamos também recuperar a família.
Não tem como a gente dizer que a educação nas mãos de quem quer que seja vai ser, digamos, salva, recuperada, se nós não partirmos da base social, que é a família. Sabe? E esses valores, muitas vezes, eles são colocados para nós a partir da nossa família. Por que que também a educação se perdeu? Porque relativizou a verdade. Para nós, cristãos, existe ou não existe uma verdade? Essa verdade é ou não é absoluta? E a verdade aponta para quem? Jesus Cristo é a verdade. Então, tudo que nós fazemos aponta para Ele. Mas na educação se relativizou a verdade. E se diz assim, não, isso é verdade para você. Para mim não é não. Tipo, menina veste rosa e menino veste azul. Aquela polêmica, né? Aí alguém diz, não, isso é verdade para você. Mas para mim não é verdade. Mas a escola, ela dá o ponto final nisso aí. Porque se você tem uma criança pequena... E você tenta educar a sua criança, a criança ela vai acreditar em quem? No professor ou na mãe? No professor. O que a professora diz é verdade. Outro dia eu cheguei na escola da minha criança pequena, do João Felipe, e pedi ajuda à professora. Eu disse, olha, você diga para o João Felipe que morango não é essa fruta, que ele estava confundindo a fruta, porque a professora fez uma atividade, parece que uva era morango, e ele teimou comigo que uva era morango, e eu dizendo que não era, e ele disse, a minha professora falou. Aí eu fui com ele e disse, professora, não foi um engano da senhora? Morango não é isso e uva não é isso? Aí ela João, isso aqui é um morango, isso aqui é uma uva. Ele só acreditou quando foi a professora que disse. Porque o professor é uma voz de autoridade, sim. E a criança, muitas vezes, ela vai acreditar no que o professor diz, em detrimento do que a família diz, do que a mãe diz. Então, nós temos que pensar também na formação dos professores. Quem são os professores dos nossos filhos? E eu formo professores. Nós estamos numa situação que a tecnologia ajuda muito, mas às vezes ajuda tanto que atrapalha. Uma geração de jovens que entram na universidade cada vez mais cedo, com 17 anos, e eu, professora do século passado, né, preocupada com a escrita, com a leitura dessas pessoas, dos futuros professores, das futuras gerações, eu disse assim, olha, gente, nós vamos fazer o seguinte, para não correr o risco de vocês me darem um trabalho feito pela inteligência artificial, porque ainda tem esse componente que a gente hoje tem que enfrentar, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês façam um trabalho escrito, manual aqui em sala. Aí, vixe, professor, escrita, melhor digitado. Não, eu quero. Não, professor, a minha letra é muito feia. Não, eu digo, eu quero resgatar essa geração, porque vai que falta energia no dia que você for dar aula e você vai precisar usar o quadro branco. Então, você precisa saber. Aí uma menina disse, professora, eu não sei escrever mais, não. Eu não sei pegar na caneta para escrever. Parece absurdo, você está rindo? É real, coordenação motora fina. Se trabalha na pedagogia quando? Nas etapas menores. E nós estamos perdendo isso. Aí, e lá vem os trabalhos. E as letras realmente eram assim. Não, eu disse, pode mandar, porque eu sou acostumada com as letras dos meninos lá das tecnologias, lá das ciências, que os meninos não gostam muito de escrever, não. Pode mandar, que a professora aqui desvenda tudo. Gente, mas foi difícil, viu? Hieroglifos, difícil. Difícil. E eu dizendo que ia ler o texto para dar um recadinho de volta. E dar-lhe corrigir esses textos de madrugada sem entender nada, porque realmente estava difícil de ler. No outro dia, na outra aula, na outra semana, eu voltei, entreguei os trabalhos e disse, gente, vocês têm razão. Mas lá no passado, no século XX, existia um caderno que vocês nunca ouviram falar. Caligrafia era o nome desse caderno. Quem quiser avançar... pode comprar um e fazer sem ninguém ver, né? Porque você vai avançar. Eu gosto de brincar porque a gente, a partir da afetividade, a gente se conecta aos estudantes e nós temos aí uma possibilidade de falar sobre o que a gente crê a partir da afetividade. A partir do que a gente se vincula a esse indivíduo. E uma outra coisa que foi falado ontem e hoje também sobre identidade. Nós perdemos a identidade, nós precisamos recobrar
os valores de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É uma questão de cosmovisão mesmo. Pode passar. E aí, nós saímos de pioneiros da educação a negociantes. Nós quem? Os cristãos. Porque não é segredo para ninguém que nós, os cristãos, sempre fomos preocupados com a educação e fomos nós os responsáveis pela implantação de vários sistemas educacionais no mundo, especialmente os protestantes. Especialmente os reformadores, preocupados com a educação, preocupados com a instituição, preocupados em fazer uma educação que valesse a pena, preocupados que a educação pudesse servir para a vida, para o mundo do trabalho, para a família, para as relações pessoais. Nós somos ou não somos esse povo? Nós somos esse povo, só que esse mesmo povo, com o advento da escola, da instituição escolar, resolveu fazer o seguinte: vamos entregar para o Estado e para a escola toda a responsabilidade da educação. A gente fica aqui com a educação doméstica, familiar, que é mais fácil, mas, afinal de contas, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Então, eu vou trabalhar, eu vou estudar, a mulher também sai para trabalhar, e vamos entregar a missão de educar para o Estado. Foi isso que nós fizemos. E no que nós fizemos isso, nós demos toda a corda. Por quê? Porque a participação da família na escola é fundamental. A gente poderia deixar a escola fazendo sim, porque a escola não é nossa inimiga, não. Ela deveria ser nossa aliada. Mas nós deveríamos estar perto. Como é que vai a escola? A escola, ela foi feita para atender os anseios da sociedade. E não o contrário. A escola, assim como o Estado, foi criado para quê? Para atender os anseios da sociedade, e não para nos controlar. A escola não é para o nosso controle. A escola seria para servir-nos nos anseios educativos, de colocarmos as gerações mais novas para aprender. Era para isso. Mas nós dormimos no ponto, estamos esperando ainda a volta de Jesus com fervor. Mas enquanto ele não vem, nós temos que nos posicionar. Só que nós não nos posicionamos, e aí o que foi que o gigante fez? O gigante Estado se cresceu e tomou as rédeas. E agora nós queremos tomar de volta, e está muito difícil. Por quê? Porque ele está controlando a partir do quê? Da postura autoritária. E aí, pode passar um pouco. Pode passar. Qual é a situação atual da nossa educação? Nós temos uma educação, de certa forma, ineficiente. Quem é que diz isso? Não sou eu. São os dados, a partir do quantitatismo, do quantitativo, da quantidade. Foi feita uma avaliação pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação. De 100 países, nós estamos no antepenúltimo lugar. É por falta de investimento em educação? Você acha que é por falta de investimento? Ou é por falta de gestão do investimento? Ou é por falta da formação de professores, que precisa ser, digamos, uma formação de qualidade para gerir e para fazer? O que é que está acontecendo? São muitas coisas, não dá para discutir nessa palestra, mas nós vamos pensar. E está sendo ineficaz por causa da qualidade. Você pega um menino que sai do ensino médio para preencher uma ficha de trabalho ou de um curso, e aí vem lá, naturalidade e nacionalidade. Já começa aí a confusão. O que é mesmo naturalidade e nacionalidade? Aí, para piorar, vem a questão do que o pastor Glauco estava falando aqui de manhã. Homem cis, mulher cis, trans, não sei o quê, não sei o quê. Nós estamos com um problema sério na qualidade também. Pode passar, e aí depois a gente pode ver outras questões. E aí nós temos alguns exemplos do autoritarismo presente na educação. Em janeiro, foi um burburinho só nesse país. Em janeiro, o que foi que o governo fez, né, o governo atual?
ele chamou representantes de todos os estados, de todos os órgãos, para a Conferência Nacional de Educação. O que seria a Conferência Nacional de Educação? Seria a participação popular de todo mundo que trabalhasse na educação, essa era a proposta da política pública, para formar um novo plano de educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É uma política pública que determina como deve ser a nossa educação num período de 10 anos. Era o Plano Decenal de Educação, que passou a ser o Plano Nacional de Educação. E aí, o que é que acontece nesse Plano Nacional de Educação? Esse plano, ele diz como é que o nosso sistema deve funcionar, o que é que ele deve produzir durante 10 anos, aqueles 10 anos, ou seja, de 14 a 24, de 2014 a 2024, nós estamos num período. E aí, essa reunião era para determinar como seriam os próximos 10 anos, 2024 a 2034. O governo, sem muita preparação, rapidamente fez essa chamada, se escolheu os representantes nos municípios, nas instituições, reuniu todo mundo. Olha, vocês podem discutir aí nos seus estados, todo mundo fez semanas e mais semanas pedagógicas, tiraram os assuntos que eles achavam interessantes, pediram, então, um delegado ou 2 de cada estado e de cada instituição e reuniu esse povo lá em Brasília, mais de 2.000 pessoas. Foram discutir o quê? A nossa educação. Como é que esses delegados foram escolhidos? Você acha que alguém de direita foi escolhido? E aí, o que foi que saiu de proposta aqui? E foi a maior confusão no começo do ano, vocês vão lembrar. As redes sociais, a militância, a mídia social, foi o que serviu para parar o povo. Porque eu li ontem, antes de ontem, aliás, que já estão pensando em prorrogar o atual, que deveria vencer em 24, para o final de 25. Por quê? Porque a população reagiu. E a população reagiu na mídia. Por que reagiu? Porque as propostas são absurdas. A começar, por exemplo, escolas particulares, confessionais, escolas militares sofreriam muito. Porque qual é a ideia? A ideia é que deixem de existir as escolas particulares confessionais. Tipo, meus filhos estudam numa escola particular confessional, é uma escola cristã, que eu preciso ter segurança para colocar os meus filhos numa escola que eduque conforme o que eu acredito. Eu coloquei os meninos lá. Quando eu pensei na possibilidade de que essa escola poderia acabar, e todos nós seríamos obrigados, como nos Estados Unidos a educação básica é totalmente pública, a básica, aqui também era mais ou menos a ideia. Todo mundo teria que estudar na mesma. Eu estou dizendo que a escola pública não serve? Não. Eu estou dizendo que a escola pública já ganhou muito, já está bem estruturada, é uma escola que tem tudo, a escola pública é uma escola boa. A questão não está na escola, a questão está no sistema. No sistema que eles impõem através de leis. E eu vou já mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, esse novo PNE que eles propunham rechaça o homeschooling, que deveria vir como uma alternativa. O que é o homeschooling, professora Débora? O homeschooling é uma alternativa, eu diria, para os cristãos futuramente. Porque a escola não vai nos atender, a escola pública não vai. E o homeschooling era uma alternativa, não é uma imposição. Não é acabar com a escola para implantar o homeschooling. É dar oportunidade, como em outros países do mundo tem. No Canadá, em Portugal, na Inglaterra, em tantos outros países. O sistema educacional, ele funciona, o sistema educacional do Estado, ele funciona, mas ele também tem uma alternativa para outras pessoas que queiram. Aqui não. Aqui seria criminalizado
o homeschooling e criminalizado a militarização das escolas, para quem quisesse. Então, as escolas cívico-militares já foram extintas, mas alguns municípios decidiram segurar, não recebem verba do governo federal, mas eles mantêm, né? E outras questões. E a revogação do novo ensino médio e da nova base nacional curricular comum da formação de professores. Isso aqui são coisas básicas que essas propostas do novo PNE querem, né? E eles estão lá decidindo por quem? Por mim e por você. Eles estão lá como delegados, como o próprio nome já diz, decidindo por nós. E nós precisamos nos posicionar e nos atualizar. Pode passar. E aí, gente, o autoritarismo na educação brasileira está presente nas práticas pedagógicas? No dia a dia, na prática, dentro da sala de aula, você acha que está? Claro que está. Quando chega um adolescente lá da nossa igreja, porque lá na nossa igreja a gente trabalha numa comunidade lá no Siqueira, na comunidade apostólica da adoração, que é a nossa igreja. E é uma igreja feita por 80% de jovens. Jovens que a gente resgata mesmo lá da Noia, né? Que estavam, e eles vêm aos montões, e eles passam o dia na escola integral, e de noite eles vão para a igreja. É o point agora. Ao invés de ir para o rolezinho agora é na igreja. O ponto é na igreja, e não é com entretenimento sem palavra forte, não, é com palavra forte. Porque nós não somos aventureiros no Evangelho. E aí o que é que acontece lá? Um menino chega na igreja de noite e disse, ora, pastora Débora, lá eles me chamam assim, ora, pastora Débora, agora pronto, que o professor de geografia não deixa nem a gente falar. A gente não pode discordar dele não, viu? Um menino disse lá, eu disse, o que é, menino, que tu foi fazer? Tu tem cuidado, senão o professor vai ficar te perseguindo e tu vai ficar reprovado no fim do ano. Não, mas nós vamos enfrentar. Ele veio dizer, professora, que a questão do aborto era uma questão de saúde pública e que a mulher era que tinha que escolher mesmo, que o corpo era dela. Eu levantei a mão e eu disse que não era, não. A partir de quê? A partir de umas discussões que a gente faz no Papo Reto. Papo Reto é dia de segunda-feira. É uma roda gigante assim de jovens, que é a escola colocando as ideologias e nós tirando de noite na igreja. Eles passam o dia, como foi o dia hoje, eles vêm dia de segunda, eles contam o que aconteceu e a gente desfaz. Só tem um jeito, é arrancar a erva daninha. É arrancar a erva daninha. Se eles estão colocando, nós estamos arrancando e plantando uma outra planta, que vai florescer. E aí esses meninos não vão ficar doidos, não. Eles vão ficar robotizados se a igreja não se mobilizar, gente. Se a igreja não se colocar. E aí, pode passar. Existe, sim, uma prática autoritária na prática pedagógica, mas eles precisam saber que nós estamos preparando os nossos jovens para não aceitarem. Pode passar. E aí, nós vivemos em um contexto autoritário que agora está respaldado pela lei. Eu não sou da área do direito, mas na educação eu trabalho com estrutura política e gestão da educação no Brasil. Então, eu passeio pelas leis, né? Um pouco pela história, um pouco pelas leis. E o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que esse contexto autoritário, que ele era colocado só em voz, agora ele está sendo imposto através de legislação que os professores vão ter que cumprir. E aí a minha questão é, por que uma lei dessas passa? É como disse o desembargador aqui ontem e disse hoje. Sabe por que passa? Porque nós não temos os nossos representantes lá para questionar. Para dizer por que não aceita. Para dizer por que não assina. Mesmo que não vença, pelo menos dizer. Pelo menos abrir os olhos de alguém para dizer que aquilo ali não está certo. Não é? E aí, pode passar. Eu trouxe algo aqui para chocar vocês. Isso aqui foi tirado quinta-feira. Quinta-feira foi que eu soube disso aqui. Quinta-feira, uma mãe lá da igreja, da nossa igreja, porque a gente trabalha com as mulheres também. Vocês tenham atenção o que está sendo dito no colégio dos filhos de vocês. E essa mãe que mandou isso aqui para mim, ela tem 4 filhos na escola pública. E ela, uma vez, na matrícula, ela ligou para mim e disse assim, pastora, o que é uma mulher cisgênero? Porque eu fui fazer a matrícula da Juju e está perguntando aqui o que é que a Juju é.
Aí tem mulher cisgênero, transgênero, não sei. Pastora, o que é cisgênero? Porque não tem mulher normal. Ela disse, não tem só mulher. Né? Não tem só mulher, não tem mulher normal. Né? E eu ri dela. Aí eu disse, Tassiane, eu vou conversar contigo, vou te explicar. Aí eu expliquei, e ela, na reunião de mulheres que teve, ela disse, gente, eu quero levantar a mão. Você já sabe o que é uma mulher cisgênero? Porque a gente precisa saber, isso aí está errado nesses formulários aí, que eu não sabia nem preencher. E aí, olha só, gente. 6ª semana, Janaína Dutra, lei estadual, número 16.481, essa lei é de 2017. Ela é do estado do Ceará. Você sabe que lei é essa? Pelo direito de ser e existir. Desde 2017, eles fazem uma semana pelo direito de ser e existir, numa lei que ganhou o nome dessa pessoa aqui, que é uma pessoa trans, né, que defende o direito de ser e existir, e diz que nas escolas, as crianças que queiram ser chamadas pelo seu nome social, você vai ter que chamar. É comum eu receber, ser interpelada por meninos mesmo lá da igreja, dizer assim, professora Débora, como é que eu faço? Tem uma colega minha que ela é menina como eu, mas ela disse que quer ser chamada pelo nome tal, que é um nome de menino. Mas eu quero chamar ela pelo nome de menina. E a escola disse que eu tenho que chamar pelo nome de menino. Eu estou errado em chamar o nome certo dela, da chamada? Eu disse, você não está errado, mas a lei agora vai lhe obrigar a fazer isso. Por exemplo, o primeiro dia de aula desse semestre, uma aluna chegou para mim e disse assim, eu fiz a chamada, ela disse, presente. No final ela foi, professora, eu não quero que a senhora me chame por esse nome aqui. Um nome bonito, um nome normal de menina. Eu disse, como é seu nome? Ela, Lua. Lua. Aí eu anotei assim, Lua, que era para eu não errar na próxima chamada. Aí, na mesma hora, vem outra menina. Professora, eu não quero que a senhora me chame por esse nome aí. Eu tenho outro nome. Eu disse, por que vocês não se matriculam nesse nome social? Para eu não errar aqui a chamada, já que tem que ser assim. Aí eu disse, como é seu nome? Ela, Baião. Aí eu, como é? Ela, não tem Baião de 2, né, professora? Eu disse, pois eu quero que a senhora me chame de Baião. O que é que você faz numa situação dessas? A primeira vontade é essa daí que vocês estão fazendo, é rir, é se assustar. Mas eu não posso rir, não posso me assustar. Né? Porque da mesma forma, chega um homem de barba, de saia, de coturno de policial, com um batom vermelho, senta assim, cruza as pernas para me chocar, porque no mínimo já viu que eu sou cristã. Mas eu não me choco com nada, não. Eu vou me chocar? Nós estamos no mundo aqui, nós não podemos nos chocar com nada, não. E aí ele cruza as pernas, dando uma brechinha para dizer que é mulher, né? E eu, muito plena, dando a minha aula. Como eu não me choco, ele puxa um batom vermelho. E eu continuo na minha aula. Como eu não me choco, ele puxa um leque, numa sala com ar-condicionado. Mas eu vou me chocar? Não vou. Vou continuar dando a minha aula plenamente, porque o meu papel é amar. E aí vem um outro e diz assim, professora, eu sou cristão e eu sou casado com uma pessoa do mesmo sexo. Eu disse, a senhora acha que isso é pecado? Acho. E a senhora acha que eu estou no erro? Eu disse, tá. Na minha opinião, tá. Mas eu não estou lhe julgando. Sabe o que ele fez? Ele olhou para mim e disse assim, a senhora é massa, professora. Porque a senhora não me discriminou, não virou as costas para mim, disse o que a senhora realmente acha, e eu não me senti discriminado. Por quê? Nós precisamos aprender, irmãos, a liberar amor, ao invés de liberar julgamento. Depois eu entendi por que aquele menino era assim. Ele me contou a história dele. E aí eu fui falar para ele, que eu achava que ele era assim, por isso, por isso, por isso. Ele chorou. Depois da aula, ficava só eu e ele conversando. Ele disse, professor, o pessoal fala muito mal da senhora. Eu disse, eu sei.
E tu fala o quê? Eu digo que a senhora não é assim, não. Que eles precisam conhecer mais a senhora. Porque eles estão lhe julgando pelo que eles acham que a senhora é, sem a senhora ser. Eu digo, meu filho, pô, vá lá e faça a minha propaganda. Porque eu só tenho tempo para dar a minha aula. Né? E conversar com quem quiser conversar comigo, como você. Então, a gente precisa, irmãos, saber que isso aqui está sendo feito. Eles fazem a semana pelo direito de ser e existir. Essa mãe pegou, tirou a foto para mim e mandou. Professora, que escola doida é essa? Sabe o que era? No corredor da escola, pode passar, tinha um monte de placa. Um monte de placa tinha pela semana de ser e existir. Aí tinha o glossário, o que é cisnormatividade, mulher cisgênero, homem cisgênero, mulher transgênero ou travesti, homem transgênero, não binário. E ontem, antes de ontem, 5 minutos, antes de ontem, saiu a identidade da primeira pessoa não binária do Ceará. Viu? Porque ela não. Quem é a pessoa não binária? Que questiona ou mistura as duas identidades de gênero. Que é masculino e feminino, uma hora é masculino, outra hora é feminino, não sabe. Né? E aí, isso aqui, sabe o que é que eles estão fazendo nas escolas? Fazendo as plaquinhas. Isso aqui é lei. Existe um site dessa lei. Vou já passar para vocês. Pode passar. Isso aqui, todas as escolas públicas estaduais têm que fazer a semana do ser e existir, viu? Eles fazem essa proposta e, dependendo do número de militantes que tem dentro de cada escola, vão fazer isso. Aí, no glossário da orientação sexual, heteronormatividade, lésbica e gay, bissexual, heterossexual, assexual, pansexual. Isso aqui é para os estudantes de escolas básicas saírem sabendo, para poder eles escolherem o que é que... Gente, isso aqui, na adolescência, onde a criança está tentando, o adolescente está tentando firmar sua identidade. Aí vem uma bagunça dessa a partir da escola. Isso aqui não era para acontecer, não é, doutora? Isso aqui não era, mas acontece, estabelecido por lei. Quem deixou a lei passar? Quem estava lá nos representando. E não tinha ninguém para dizer que não? Cadê os nossos? Né? Pode passar. Políticas públicas também que estão sendo impetradas e a gente às vezes acha que é positivo, mas é de uma forma autoritária. A Lei 17.995 de 2022 institui a universalização do ensino estadual de tempo integral no Ceará. A escola de tempo integral é legal, é boa? É. Aí a gente vai dizer que bom, agora os meninos têm onde ficar, os pais vão trabalhar e as crianças vão ficar ali o dia todo. Que legal, que maravilha, tá? Mas o que é que estão ensinando lá? Porque vai passar mais tempo lá do que na tua casa. Quando o menino chegar de noite, ele vai dormir. Quando ele sair, ele nem vai te ver. Então, como é que vai ser... Eu sou contra a escola de tempo integral? Não sou contra, mas do jeito que está sendo feito, impondo, porque não tem escolha. E os pais que quisessem deixar a criança estudar só num período? Pode não, tem que ser o tempo todinho. E se eu quiser estudar só à noite, porque é um adolescente que quer trabalhar? Pode não, tem que ser o tempo integral todo, completo. Não pode. É imposição. Isso é autoritarismo. E isso é autoritarismo, porque eu não posso escolher... Eu não posso escolher que tipo de educação dar para os meus filhos. E aí, isso está sendo na educação, no ensino estadual, que vem do médio, mas eles querem ser o quê? Um caso de sucesso para o país. Então, eles estão colocando de goela abaixo. Até em lugar que não tem condições, não tem refeitório, não tem lugar para os meninos tomarem um banho. A comida... tem que comer o que tem ali. Se tiver uma pessoa que coma outra coisa, não pode, tem que comer, não pode trazer de casa. É uma série de coisas que quem tem filho aqui adolescente, estudando no tempo integral, sabe. E está todo mundo engolindo e achando que está bom. Mil maravilhas. Pode passar, já estou terminando. Pode passar. O ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Jó 34, 3 ou 4. Então, o que é que nós vamos escolher? Vamos escolher o que é direito. Pode passar. E, diante dessa realidade, o que podemos fazer e o que temos feito? Pode passar. Como disse o desembargador Sebastião, né? Nós precisamos sair da zona de conforto, e é necessário sair da zona de conforto. Pode passar.
Eu já saí da minha zona de conforto. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. E aí pode passar. Nós temos algumas experiências pessoais. Quando eu digo que saí da minha zona de conforto, está aqui a minha família. Eu sou mulher, sou casada, tenho filhos, faço almoço, lavo roupa não, né? Porque tem a máquina para lavar. Eu, às vezes, varro a casa, porque meu marido vai. Meu marido está aqui para me ajudar. Levanta a mão aí, meu filho, por favor. Ai de mim, se não fosse esse homem. Ai de mim, se eu não tivesse esse marido há 23 anos. Né? Ai de mim, porque ele é o lapidote que libera a Débora e diz, vai, né? Então, eu aqui com a minha família, que é o meu primeiro ministério, pode passar. A casa de Deus para mim é muito importante, então sou eu na igreja e fazendo mobilização no meio da rua contra a exploração sexual, porque a igreja tem que estar fora das 4 paredes. Nós fizemos isso na semana passada, ali com as crianças da igreja, pode passar. Precisamos sair da zona de conforto. É fácil? Não. Na universidade, em grupo de estudo, dando aula, na sala de aula, pode passar. Por que eu trago essas experiências? Porque eu tive que sair da zona de conforto e ir para essa área aí, que é a área política. Pode passar. E como se não bastasse, o melhor é obedecer à voz de Deus, fazendo um projeto social com crianças autistas, lá na Pacatuba, porque a gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, mas o Senhor diz, você tem o suficiente para dividir. E se você decidir dividir, você pode, porque o Senhor nos comissionou para sairmos da zona de conforto. Pode passar. E é claro que eu vou pedir, acompanhe minhas redes sociais. Débora Leite, _oficial, e Caminho do Bem Terra, que é o projeto social que eu tenho a responsabilidade de carregar, porque o Senhor me deu a ordem, e a ordem é para marchar, né? E nós estamos marchando. Muito obrigada pela atenção. Creio que cumpri o tempo e as perguntas vêm depois. Muito obrigada.